4 operações realizadas em criptomoedas, sendo 3 delas no Ethereum e uma no Bitcoin. E nesta aula eu vou te apresentar todo o contexto de cada uma delas, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma forma. Vem comigo para a primeira operação de compra no Ethereum. Ethereum tempo gráfico diário. Inicialmente, o ativo realizou essa forte movimentação de alta, finalizando sua onda de impulso e começou a descer de forma corretiva, formando um padrão cunha apontado para baixo, um padrão cunha, nesse caso, de continuação. Marcando a região de resistência e o suporte do padrão, é possível observar que a sua ponta está apontado para baixo, significando que haverá uma troca de tendência dessa de baixa para uma nova de alta. O mercado faz aqui uma baita manipulação em uma região de demanda macro, lá no tempo gráfico mensal. Assim que houve a captura desta região de suporte, uma liquidação em máxima, cravando na região de demanda, podemos refinar em um tempo gráfico menor, de 60 minutos. Observe que após a forte movimentação de queda, manipulando aquele suporte do padrão cunha, cravando na região de demanda macro, o mercado de fato realizou uma forte movimentação de alta. Perceba que entre as extremidades dessa onda de impulso, o mercado começa a descer de uma forma bem mais fraca ao compararmos essas duas pernadas, a pernada de alta com essa pernada corretiva atual. Ou seja, qual a informação que nós temos com isso? Sabendo que apresentou uma forte estrutura de alta e dentro das suas extremidades, o mercado começa a descer de uma forma mais fraca, de uma forma corretiva, pode ser que o mercado busque uma região de demanda para continuar essa movimentação de alta. Então, o que eu fiz aqui junto com a minha turma? Eu sinalizei para eles que o mercado poderá buscar exatamente esta regiãozinha de demanda, que é esse candle negativo que antecedeu aquela forte onda de impulso de alta, volume de rente fixo do início da movimentação até o final dela. A POC também está na confluência. Fibonacci, esse fundo até o topo, nós temos a 70% na confluência. E próximo dessa região, o mercado vem gerando muita liquidez ao configurar esses fundos nivelados, ou seja, uma região de suporte. Assim que houver a captura dessa região, eu posso comprar especulando alto do ativo, visando a continuação de acordo com a estrutura anterior. Assim que o mercado cravou na região, você tem duas possibilidades. A primeira é aguardar uma rejeição no tempo gráfico que você está analisando, ou seja, se a gente fez as marcações aqui em H1, eu posso esperar uma rejeição em H1. E a segunda possibilidade é você fazer o alinhamento de fluxo em um tempo gráfico menor, de M15, por exemplo. Nesse caso, após a rejeição, executa a compra, stop loss abaixo da sua região de demanda e seu alvo lá no último topo, aproximadamente 7 vezes o risco nesta operação. Vamos refinar em M15. Assim que o mercado ativou a nossa ordem naquela região de demanda, POC e Fibonacci, o mercado reagiu temporariamente com bastante intensidade, desceu de forma corretiva, porém subiu de uma forma muito fraca, renovando aquela última máxima. Então eu falei para minha turma, pessoal, essa movimentação aqui não está interessante para gente. Quando o mercado ele configurou aquela baita rejeição nessa zona de oferta, eu compartilhei para eles que pode haver uma reversão de tendência para uma nova queda, porque esta movimentação de alta estava muito fraca ao compararmos com a pernada anterior. Aqui ele desceu com muita intensidade e está subindo de uma forma muito mais fraca, ou seja, tratando-se de um movimento curtivo. Até daria para marcar um canal paralelo, reagindo nessa zona de oferta aqui atrás, ó. Então eu falei para eles, pessoal, já guarda seu lucro no bolso, porque o mercado pode muito bem voltar a descer. Então a gente conseguiu fechar essa operação aqui em aproximadamente 2 vezes o risco. E olha o que o mercado fez depois. Ele veio e de fato ele começou a cair e teria estopado se a gente não tivesse finalizado aquela operação. Ou estopado ou tirado lá no 0 a 0, né? Enfim, então, quando você observar que o mercado reagiu na sua região de interesse, porém não demonstrou a intensidade necessária, ele poderia muito bem utilizar as ondas de impulso, fazer um reteste de forma corretiva, porém ele não poderia ter realizado essa movimentação de alta de forma fraca. Ele subiu de uma forma muito fraca, renovando a última máxima. Isso daqui não pode acontecer, porque ele pode canalizar o movimento corretivo e depois disso acabar te estopando. Isso daqui é uma baita dica para você. O que ele deve realizar nesse cenário? Uma forte onda de impulso, corrigir e voltar a impulsionar com intensidade, rompendo aquele último topo. Aí sim, caracteriza que o mercado tem interesse em continuar aquela movimentação de alta. Caso contrário, você pode acabar sendo estopado por conta desse pequeno sinal que você deixou passar batido. Então sempre compare a pernada atual, após se agir na sua região de interesse, com a pernada anterior. Está prestando necessidade? Se sim, beleza, a operação está saudável. Se não estiver prestando necessidade,
pode ser que você esteja rompido, manipulado, estopado. Portanto, dependendo do caso, alinhando alguns fatores, é interessante que você feche no 0 a 0 ou realize o lucro caso você esteja no positivo. Segunda operação, aqui no Ethereum, no tempo gráfico de 15 minutos. Inicialmente o mercado realizou essa forte movimentação de alta e voltou com a mesma intensidade, configurando o movimento em V, que demonstra um possível sinal de reversão daquela de alta para uma nova de baixa. Observe que após o movimento em V, o mercado configura vários topos descendentes, reagindo de uma maneira um pouco mais fraca, configurando uma linha de tendência de baixa, em que incentiva muita gente a vender de forma antecipada nesta região. E até então, ao longo desse processo, ele configurou vários topos nivelados, tanto aqui e aqui embaixo. E você já sabe que topos nivelados significa liquidez. Tem muita gente vendendo nesta região e vendendo nesse ponto assim que o mercado atingir, gerando muita liquidez acima desses topos, podendo haver uma captura nessas regiões, cravando em uma zona de oferta, para que após isso o mercado desenvolva uma forte estrutura de baixa de acordo com a sua visão inicialmente. Então o que eu fiz aqui? Marquei a linha de tendência de baixa que poderá sofrer manipulação, marquei a região de resistência intermediária que gerou muita liquidez e esse ponto aqui também. Volume de rende fixo do início dessa movimentação de baixa até o final dela, sempre de acordo com essas três pernadas A, B e C, a POC estava exatamente nessa faixa de preço com uma região de grande volume. Isso aqui é um pico de volume, então esse quadradão aqui é uma faixa de grande volume. Puxando a Fibonacci, deste topo até o fundo, nós temos a 50% próximo da POC. Porém, observe que ela não está trabalhando na confluência da oferta. POC está um pouco abaixo dos 50% e a única oferta que está na confluência das 50% é exatamente aqui. Então essa zona de oferta que você deve priorizar. A POC você vai se ver como um apoio, como uma região de grande volume, como uma região de defesa. Mas seu ponto de entrada sempre deve ser baseado em um ponto mais extremo. Nesse caso, a oferta e 50% visando a captura desses topos anteriores. Assim que o mercado cravou exatamente nessa região, já ativou a minha ordem, que já estava lá pendente. Stop loss acima da oferta e meu alvo nesta região de demanda. Aproximadamente 4 vezes o risco nessa operação. E o mercado vem, desenvolve uma forte estrutura de baixa, cravando naquela região de demanda. Aí você pode perguntar, pô, Cavalho, mas por que você decidiu sair exatamente aqui, ao invés de prolongar esta movimentação em busca do fundo principal lá atrás ou algo do tipo? Porque observem, e após o mercado capturar essa região de resistência e essa anterior, muitas vezes ele não sai caindo com bastante intensidade. Dificilmente ele faz isso, né? Só manipular e já ir. Ele tende a recuar, ele tende a reagir numa zona de demanda aqui atrás, visto que é uma região de grande defesa, grande volume, pode defender essa taxa, subir de forma corretiva, cavando uma nova região naquela zona manipulada, por exemplo, e após isso voltar a impulsionar na baixa novamente. Por isso que eu montei minha posição exatamente nesta faixa de preço, stop loss acima da oferta e meu alvo nesta região de demanda, porque eu sabia que pode ser que o mercado volte a subir, fazendo aqui um reteste, fazendo aqui um teste no ponto mais extremo, até mesmo tirando no 0 a 0, ou então pior, acaba me estopando nessa operação. E o que eu faço? Eu reduzo o meu risco nessa entrada, colocando meu take exatamente nessa região de demanda, e caso ele volte a subir, eu consigo montar mais uma ordem de venda especulando abaixo do ativo, ou seja, duas operações baseadas na mesma análise. E esta foi a terceira operação realizada. Então vamos lá. Assim que o mercado ele praticou aquela manipulação, pagando o primeiro take, ele começou a subir de uma forma muito fraca, de uma forma curtiva. Olha que interessante. O mercado começa a subir de uma forma muito mais fraca em relação à pernada anterior, em busca de capturar esta região de resistência, que tinha uma nova zona de oferta. Elas padrão sela cadente que antecedeu a forte onda de impulso. Fibonacci, esse topo até o fundo nós temos ali a meia 1.8 na confluência. Então observei que a gente pode até passar para M5 para facilitar a sua visualização. Então observei que, após essa forte onda de impulso de baixa, o mercado começou a subir de forma muito fraca, de uma forma corretiva em relação à pernada anterior, em busca de testar aquela região de oferta, 61.8 e resistência que sofreu a manipulação. Então, assim que o mercado cravar nesta região, eu posso vender e agora sim especular meu alvo lá embaixo. O que o mercado faz? Crava na região de interesse, minha ordem que estava pendente é montada, stop loss acima desta oferta
em meu alvo lá naquela última mínima. Agora sim, 6 vezes o risco nessa operação. Depois de um tempinho, o mercado foi lá e pagou a nossa operação maravilhosa. Ele veio, testou a nossa região manipulada, aquela região de resistência, subindo de forma corretiva, ativou a ordem e o mercado de fato desce com bastante intensidade, cravando exatamente no ponto de interesse. 6 vezes o risco nesta belíssima operação. Última análise é aqui no Bitcoin. Inicialmente o mercado apresentou essa forte movimentação de queda, finalizando esta onda de impulso e logo começou a corrigir. Você consegue observar algum padrão ao longo desse cenário? Bom, é o padrão triângulo descendente. Configurou aqui vários fundos nivelados nessa faixa de preço e também topos descendentes, onde muitos vendem de forma antecipada no terceiro toque, gerando muita liquidez. O mercado captura e desenvolve a estrutura de baixa que muitos estavam especulando ao vender de forma antecipada naquela região de resistência, porém foi manipulado antes daquela forte estrutura. Então aqui compartilho para minha turma o seguinte: assim que o mercado recuar nesta região que sofreu manipulação com esta zona de oferta validada após a captura e Fibonacci na confluência, nós podemos vender especulando a baixa do ativo, em que nós temos ali a 79% na confluência. Assim que o mercado cravar exatamente nesta região, eu posso vender especulando abaixo do ativo, visto que ele realizou uma forte pernada de baixa e está subindo de uma forma mais fraca em relação à pernada anterior, até então gerando muita liquidez nesses topos declinados aqui. Ao renovar essa mínima, devemos atualizar a Fibonacci de acordo com a nova movimentação. Mercado crava na oferta, stop loss acima dela e o nosso alvo lá no último fundo. E o mercado paga aí nosso takezinho de aproximadamente 5 vezes o risco, se estendendo até 11 vezes o risco nessa operação. De fato, uma belíssima entrada cravando ali o topinho de mercado. E esse é o histórico de operações realizadas no Ethereum. Foram 10 operações realizadas com um risco retorno de aproximadamente 4 vezes. Certamente teve operações que teve 5 vezes o risco, 6 vezes o risco, outra de 7 vezes o risco, porém, acima de 4 vezes o risco, a nossa média de cada operação realizada. Dessas 10 operações que eu realizei, 9 foram vitoriosas e uma perdedora. Um stop loss dentro de 10 operações com uma rentabilidade muito alta. Se você deseja aprender um pouco mais sobre criptomoedas, forex e também opções binárias, clica no primeiro link da descrição e faça parte da mentoria e aprenda detalhadamente como você vai utilizar as operações a seu favor e colocar dinheiro no seu bolso.